Olá, gente. Muito obrigado pela audiência. Fico muito feliz de saber que vocês seguem aqui os nossos programas, as nossas entrevistas, com essa colaboração grande da Web Filhos, que divulga esse trabalho para o Brasil inteiro. Eu trouxe aqui há algum tempo, acho que vocês viram esse programa, o meu amigo Dr. Moisés Schenchinski, de São Paulo, que é pediatra, e ele falou muito bem sobre aleitamento, falamos bastante dos problemas de atendimento às crianças, às mães, o estímulo ao aleitamento materno. E eu prometi, naquele dia, que eu ia trazê-lo também para falar sobre a área que ele trabalha mais, que é a área de homeopatia em pediatria. Para quem me ouve e me vê, sabe que eu sou um médico com uma visão naturalista muito grande, que respeito profundamente a medicina preventiva, a puericultura, a medicina natural, mas eu não tenho formação em homeopatia. Eu sou um alopata cuidadoso. Eu evito ao máximo usar medicamentos inadequados, uso muito pouco as substâncias que eu acho que são mais deletérias que benéficas e, claro, quando há um problema importante, eu trato como que eu sei, que é a minha formação de médico pediatra na visão alopática e na visão tradicional da medicina. Mas eu também sou obrigado a reconhecer que eu tenho várias vezes me visto diante de pacientes meus que confiam em mim, que gostam do meu trabalho, mas que seguem a homeopatia, que às vezes vêm aqui só esporadicamente, quando acham que tem uma coisa mais grave, e me falam, não, eu sigo a homeopatia, minha filha está ótima, minha filha, mas quando eu preciso de alguma coisa, eu tenho uma dúvida, eu venho falar com você, se tiver alguma coisa mais grave, eu falo. Já internei crianças graves, com pneumonias graves, que a maior parte das vezes são seguidas por homeopata, mas em um determinado momento eu acabei vendo. Minha reflexão e o tempo que eu fiquei pensando sobre esse assunto é de que eu teria que ser mais aberto, mais natural e até respeitar mais o conhecimento das pessoas que fazem outro tipo de medicina que não a minha. Até porque tem muita gente que passa muito bem, é saudável, não tem nenhum problema e evidentemente sempre seguiu a homeopatia. E eu sou obrigado a dizer que essas pessoas vêm aqui e me falam isso, né? E eu sempre, confesso, eu sempre tive um pé atrás, porque eu não consigo entender a homeopatia. Do ponto de vista médico, físico, químico, matemático, biológico, os princípios que a gente vê da homeopatia, os antigos princípios de Hahnemann, de 1700 e pouco, que eu tentei entender, eu não consigo entender. Então eu trouxe um especialista aqui para falar sobre isso. Essa pessoa é uma pessoa muito séria. Ele é um homem que trabalha na Sociedade de Pediatria de São Paulo, ele trabalha muito em aleitamento materno, ele é do Departamento de Pediatria Ambulatorial e Cuidados Primários em Pediatria, da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Tem vários livros publicados, vou mostrar dois aqui, ó. Esse aqui é um livro que ele vai comentar com você, chama-se Gerar e Nascer, um canto de amor e aconchego, né? Um tema que eu acho maravilhoso. E tem um livro sobre homeopatia. Ele fala assim, homeopatia, mais simples do que parece. E agora eu vou perguntar para ele. Esse doutor é o doutor Moisés. Tudo bem, Moisés? Tudo bom. Preparado aqui para a nossa refrega? Já estou com tá de escudo? Já estou de escudo, a prova de bala, tá tudo bom. isso. Não, é brincadeira. Me diz uma coisa. Esse livro aqui, Homeopatia, mais simples do que parece. O que é que você quis dizer com isso? Pois é. Depois de muito tempo de acompanhamento de homeopatia, a minha conclusão foi que o principal problema da homeopatia não é a homeopatia, são os homeopatas. Você é uma exceção. Eu posso ser, hoje, graças a Deus, já tem muito mais exceções e eu conheço um monte delas. Por exemplo, uma das coisas que a gente tem em conversa, o que melhora uma criança? Usar a homeopatia ou diminuir o excesso de uso de medicamentos alopáticos mal orientados que a gente tem hoje nos nossos pronto-socorros, nos nossos profissionais. Enfim, a gente vê epidemia de pneumonias atípicas, de criança de 1 ano de idade tendo sinusite, de quadros de infecção urinária por exame mal colhido no laboratório com contaminação. E aí, junto com isso, medicamentos como descongestionantes, descongestionantes locais, que muitos deles não são nem recomendados nas escolas de medicina. Então, no final, eu fui pegar os conceitos, assim como eu falei da outra vez que o aleitamento materno é um tema simples, a base do aleitamento materno é simples, a base da homeopatia é simples. É que ela traz alguns conceitos que a maioria deles não é de difícil compreensão. O grande problema da compreensão do tratamento homeopático é o medicamento homeopático.
Então a gente deixa para falar ele um pouquinho depois. Muito bem colocado. Quem conhece o Organon, que é o livro que o Hahnemann escreveu, Sim. eu sempre começo minhas aulas de homeopatia. Tem alguma edição recente? Não. A 6ª edição dele já é antiga. Mas é assim, vamos perguntar diferente. Lógico, quando você estuda anatomia, você descobre coisas novas de anatomia. Mesmo assim, qual foi o último órgão novo que se descobriu dentro do corpo humano que não se conhecia antes? Bom, tem gente que não usa o cérebro, né? Tá, mas ainda não mas conheceu. Ele tá lá, né? Tá lá. A homeopatia ela tem um conceito de 200 anos. Esse conceito, ele é um conceito simples, porque ele é focado no paciente. Tem mais de 200 anos, né? Tem mais de 200 anos, 1780. 80 e pouco. Isso. A homeopatia Não mudou? É a mesma homeopatia? Então, uma vez me fizeram uma entrevista perguntando assim, você que é homeopata tal, quantas linhas de homeopatia tem? A minha resposta foi, quantos homeopatas tem? Porque cada um acaba interpretando aquilo que lê e aquilo que vê do paciente de uma forma. Então hoje você tem muitas linhas novas com o nome de homeopatia que não deveriam ser chamadas de homeopatia. Por exemplo? Por exemplo, você tem uma linha chamada, que agora é da tabela periódica. Tem um autor que estuda os elementos da tabela periódica e através dos elementos da tabela periódica e das características de cada elemento, ele associa com esse tipo de situação. A Índia, por exemplo, que tem uma população enorme e que tem muita homeopatia, o atendimento na Índia ele é feito de uma forma muito mais aguda. Você vai lá com quadro agudo. Então, as perguntas na Índia e a abordagem dos indianos ela é muito diferente da nossa. Só que também não deve ser chamado. Basicamente, a homeopatia ela tem 4 princípios. Lei da semelhança, experimentação em homens são e sensível, doses mínimas e remédio único. Lei da semelhança. O Hipócrates falava que o que provoca uma tosse, esse é um dos aforismos de Hipócrates, o que provoca uma tosse que não existe, cura a tosse que existe. Então vamos lá. Esse é muito interessante. Como é que você consegue... Isso você me ajuda, porque você é do meu tempo, eu posso falar disso do meu tempo, né? Então, eu sou bem mais jovem que você. Muito mais, mas pegou essa fase final do John Wayne, quando tinha aqueles filmes de mocinho. Eu sou bem mais velho que ele. Quando tinha aqueles filmes de mocinho, onde o trem descarrilhava, a mocinha gritando no trem e o cowboy correndo ia atrás de cavalo. Você tem 2 formas de parar esse trem. Uma forma é colocar um outro trem no sentido contrário para bater nele. Esse é o anti-sintoma, é o anti-trem. E outra forma é você ir na direção do trem, no mesmo sentido, numa velocidade e numa intensidade maior, laçar a mocinha. Através de você passar por ele, você diminui a velocidade desse trem. Bom, o trem é até mais difícil, né? Porque o trem precisa ter alguém brecando, mas outro cavalo que disparou. Sim. Você vai chegando próximo e você faz isso. No mesmo caminho. Então, o Hahnemann, a história da homeopatia começa quando o Hahnemann era médico e estava insatisfeito com o que se fazia na medicina naquela época. Que era terrível, né? Sangria, que é chamada... Isto, olha, então vou te passar conceitos que a gente não fala muito para não ter muito coisa mais para brigar. A alopatia é o tratamento pelo diferente. Homeopatia eu combato é a febre com uma coisa que baixa. Então, a alopatia é o tratamento pelo diferente. Eu combato o seu mal interior jogando suas coisas para fora. Isto é a alopatia que usava-se naquela época. Sangria, vomitivo, sudorese, ventosa, que tudo aliás, aquilo. Sudorese é uma coisa interessantíssima. Escaldapé, que eu aprendi com a minha avó, funciona. Lógico, nas tem gripes um monte de coisa que tal, funciona. Que a gente não entende bem. Acho que o Hahnemann falava disso já. Homeopatia é o tratamento pelo semelhante. Este tratamento pelos contrários, o tratamento pelo contrário se chama enantiopatia. Só que ninguém chama de enantiopatia e ficou com uma alopatia desde aquela época. Bom, ele olhava para aquilo e percebia o seguinte: sangra mais um pouquinho, vai, tira mais um pouquinho. E o paciente morria do tratamento. do tratamento.
Ele Não, é sanguessuga, lembra que também, botava sanguessuga? também. Ele largou da medicina. E ele passou a traduzir livros. Quando ele começou a traduzir livros, ele traduzia o que se fazia naquela época, que eram matérias médicas. Um escocês escreveu um dia que a quina, a casca da árvore do peru, o quinino, ele curava a malária porque ele era amargo e fazia a pessoa vomitar. Era um tratamento... mas a quina trata, ela mata mesmo o protozoário, né? Isso, então. O que se descobriu? O que ele viu na época? Que os sintomas de malária e os sintomas de intoxicação do quinino eram semelhantes. E começou a aventar a possibilidade de que esta substância, que tinha os sintomas semelhantes à doença, poderia curar. O que ele fez? Esse é o princípio. Ele fez o quê? Ele pegou um remédio X, eu me permito no livro, inclusive, essa licença poética, né? Eu falo o seguinte: você pegou arsênico, que é veneno de rato. Pega esse veneno de rato, prepara de uma certa forma, onde você tira o veneno e mantém só as características energéticas dessa substância. E ele fez o seguinte: experimenta. Aí chegava no dia seguinte para você e falava assim: o que você sentiu? Ah, eu tive uma crise de bronquite. E você? Ah, eu tive um problema na pele. E você? Ah, eu tive vontade de morrer, medo de morrer. E você? E ele foi anotando. E fez dentro dessa anotação dele um perfil do que é um paciente que toma arsênico. Aí você veio no meu consultório. Oi, doutor Moisés, tudo bem? Tudo bem? Qual que é o seu problema? Arsênico em quantidade grande mata. Arsênico em quantidade... em substância, em elemento natural, mata. É veneno de rato. Mas ele pega aquilo, depois eu não quis falar do remédio para falar dele no final, que é isso que vai dar briga. Mas tudo bem, ele preparou de uma forma onde ele ele diluiu muito e energizou bastante. Enfim. Aí, você chega no meu consultório e fala assim: olha, eu tenho uma dor de estômago e queimação, tenho uma bronquite, tenho um problema na pele, tenho esse problema de, putz, eu sinto vontade de morrer às vezes e tal. Eu vou te dar um remédio que, dado para quem não tinha nada, provocou esse sintoma. Só que eu te dou um remédio com uma potência maior, potência energética maior. Aí é que vem a história. Como é que é? Como é que pega essa potência energética? Aí é que entra as minhas dúvidas. Isso. Eu vou deixar para explicar isso no final, quando eu falar de remédio. Uma vez eu descobri que se você agitasse assim, ou agitasse assim, você criava energia. Mais ou menos. Aí, então, esses são alguns dos mitos. Na farmacologia, na farmácia homeopática, não pode pôr os remédios junto que pula energia um para o outro. Tem que ter fé, né? Tem que ter bastante fé. Isso não é a homeopatia. Eu vou chegar nisso aí. Aí você pegou o remédio, você experimentou, você vem e toma esse medicamento. Então, ele é baseado, já falamos de dois dos pilares: lei dos semelhantes e experimentação no homem são insensível. Então, todo medicamento, ou ele é feito assim, ou ele é baseado nos estudos de toxicologia e intoxicação. O cara foi envenenado por arsênico. Que sintomas que ele tem? Vamos diferente. Beladona, que é um remédio muito usado. É um antispasmódico. E é alopático. O que é a intoxicação atropínica? Você fica vermelho, pupila grande, hipertermia. O remédio beladona pode ser usado em uma de suas indicações nas febres que não são doença. A febre é uma manifestação sua reacional a algum processo e, por conta deste quadro de febre, a beladona, pela semelhança, provoca em você esses sintomas. Então a gente utiliza em um tipo de paciente que, por exemplo, começa a ver delírio. A criança começa a ver bichinho na parede, tem uma transpiração quente, fica vermelho, exala muito calor, pupila dilatada, enfim. É um remédio utilizado, por quê? Porque a toxicologia da beladona, da atropina, é isso. Só que usado em alguém que tem um sintoma semelhante, mas o remédio eu vou deixar para falar depois, porque a gente vai brigar só depois, porque por enquanto é bonito, por enquanto é bonito. Bom, como que o Hahnemann experimentou isso? Remédio único. Então, quando você pega algum complexo homeopático, ou os remédios, coisa que parece homeopatia, mas não é, por exemplo, antroposofia. Antroposofia, que todo mundo liga ao Rudolf Steiner, a homeopatia, ele é uma alopatia preparada ou receitada com remédios que são
fabricados da forma parecida com a homeopática. Só que na antroposofia entra um pouquinho da questão psicológica, na homeopatia também, na filosófica também. Na homeopatia também, tudo isso. Na homeopatia, eu tenho alguns isso pacientes aqui isso é abordado que segue a também. linha antroposófica. E outra, a homeopatia é feita na centesimal, então você dilui 1 para 100. A antroposofia é feita na decimal, é 1 para 9. Isso significa que aqui você tem muito mais matéria do que aqui, do que na homeopatia. Bom, aí, remédio único. Então, quando você pega e entra no... Tanto é que quando você entra nessas farmácias tradicionais que a gente conhece em São Paulo e fala assim, eu quero um remédio para sinusite. Isto não é homeopatia. Eu não vou tratar sinusite, eu vou tratar a sua sinusite. E não sinusite. Então, por exemplo, eu saio daqui, nós dois vamos sair aqui, tá quente assim, nós vamos sair, tomamos chuva. Você pega uma sinusite e eu pego uma pneumonia. A chuva é a mesma, mas cada um de nós tem a sua forma de reagir. E tem um cara que não pega nada. Tem um cara que não pega nada. Que é o cara que as pessoas acham que é porque toma homeopatia, mas é porque ele tem uma genética diferente. Até isso pode ser. Mas pode ser o cara que toma homeopatia também, tá? Eu tenho muito disso. Bom, e a genética é uma coisa também que me deixa maravilhado, né? Depois a gente fala num próximo sobre epigenética e nutrogenômica. Se você me deixar voltar depois dessa da homeopatia. Bom, se eu for convidar de novo, então tá. Aí, o que acontece? Isso é remédio único. Aí eu vou falar do remédio. Então, assim, tudo aquilo que você mistura muito remédio, nem o médico que prescreve, nem o paciente, nem Hahnemann, nem Deus é capaz de dizer o que é que está fazendo efeito. Porque ele não estudou a mistura de 2 remédios, ele estudou um remédio. Então, às vezes, a gente receita um remédio por uma razão, outro remédio por outra, para agir por caminhos diferentes dentro da homeopatia. Mas os complexos, tem gente que tem experiência sobre isso. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, tem muita gente que tem outras formas de atuação. Se não seguir esses 4 pilares da homeopatia, pode ser uma forma terapêutica que hoje eu não conheço, mas não pode chamar de homeopatia. Bom, então vamos para o quarto, que é os doses mínimas. Ele descobriu que se ele desse arsênico para as pessoas ao vivo, ele matava. Óbvio. Então o que ele fez? Matou alguns? Não chegou. Vamos diluir, apesar de ele ter tido 11 filhos, esposa, tal, enfim. O que tem isso a ver com matar? Não, nada. E, aliás, eles eram os experimentadores principais do Hahnemann. Coitado, a família. Menino. Não, todo mundo bem criado. Aí, o que aconteceu? Quando você pega a substância, e toda substância é capaz de ter uma ação no seu organismo. Qualquer substância. Existe um medicamento homeopático chamado licopódio. Esse remédio, é famoso, hein? Todo mundo toma esse remédio é feito da planta e nada nesta planta, se você comer, beber, fizer chá, fizer qualquer coisa, provoca, ela é inerte. Mas ela tem uma energia, e aí é que a coisa pega quando a gente começa a falar de energia, e eu já vou explicar isso melhor. Aí tem uma energia que esta substância age no seu organismo. Se a gente imaginar o seguinte, eu tenho uma substância que tem uma informação. Esta informação entra em contato com a sua informação e tem a capacidade de modificar essa sua informação. Você falou de epigenética, muito legal. O que é a epigenética? A epigenética é o alimento, junto com a nutrogenômica, né? É a ação do alimento modificando a manifestação do seu gene. Ele muda o seu gene? Não. Mas eu sei que se você não tiver ninguém de colesterol da sua família, você, nos seus primeiros 1000 dias, tiver uma alimentação inadequada, vai gerar em você a manifestação do gene para o colesterol que todos nós temos. Aliás, e daí para frente, você fica sendo um hipercolesterolêmico e a sua geração vai ser também. Eu fiquei impressionado com os últimos dados de genética. Você deve ter visto, as notícias que estão chegando são incríveis, né? Os caras estudaram amigos, você viu isso? Grupos de pessoas amigas. Quanto mais você é amigo de um cara, mais o seu gene, o seu DNA aparece com o cara. Como se a amizade fosse uma coisa também genética. Negócio impressionante. Eles estudaram populações inteiras. E outra coisa, tem um trabalho recente, aquele índice de felicidade dos povos. Você viu essa história? Vi. A Dinamarca é considerado o país mais feliz do mundo. O Brasil é o 84º. E os Estados Unidos está para trás também. Aí os caras começaram a estudar essas pessoas e o DNA dessas pessoas.
E elas perceberam que quanto mais os DNAs são parecidos e são mais ou menos homogêneos, mais as pessoas são felizes. E que é incrível, não é família. Aí tem uns caras que falam, não, mas é porque você é amigo, é porque no passado, porque as... Então. Mas é muito interessante, nós estamos descobrindo coisas inacreditáveis na questão agora, genética. Vou te fazer uma pergunta. Você enxerga esse gene? Não, eu não enxergo, mas você eu enxerga acredito no Crick lá que fez a hélice lá. E por que você... O genoma, e qual é a dificuldade de acreditar que a gente está falando de uma energia que mexe com a sua energia? É só porque você não vê. Tá, então vamos lá. Essa coisa pra mim tem que ter fé. Tem que ter fé. Não, precisa só tomar o remédio. Não precisa ter fé. Não é religião, precisa ter remédio. Uma vez eu comecei essa história do livro dando palestras, tem que acreditar, dando palestras abertas nas livrarias. Então fui em algumas livrarias, eles me cediam o espaço, me davam o material e eu fazia lá. E numa delas eu fui ver assim, onde que estava o livro de homeopatia, porque tem nos lugares. Estava na área de medicina? Não. Você tem o Organon? Você tem? Tenho. Eu preciso ver esse livro. Eu vou te dar de presente porque se você olhar os primeiros 3 parágrafos, um deles, que é o meu favorito, é o parágrafo, livro básico da homeopatia. O parágrafo 3, ele diz o seguinte, que se você conhecer o que é uma pessoa e o que são os seus transtornos de saúde, patologia, o que existe de curativo num remédio, a dose adequada, a potência certa, a intensidade, que poderia ser 250 miligramas, mas por acaso chama-se centesimal hahnemanniana. Como adaptar um ao outro, tirando os efeitos ruins e nocivos que este medicamento pode te trazer, você é um verdadeiro médico. O parágrafo 1 é, a função do médico é cuidar da saúde de seus pacientes. Quando eu leio nas aulas, eu leio os 5 primeiros parágrafos, para quem não conhece, independente de curso que eu dê, quando eu vou falar sobre homeopatia. Eu leio os 5 primeiros parágrafos e falo assim, de quem que é isso? Todo mundo acha que é um médico que escreveu. E é mesmo. Sabe por que é o médico que escreveu? Porque a homeopatia é, por exemplo, desde 1980, uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Eu estou chegando à conclusão que os médicos homeopatas são igual os corintianos. Eles não tem jeito, você não consegue enfrentar eles. Eu sou santista. Eu sou santista. Tá vendo? Olha aí. Tá vendo? Você ainda vai virar homeopata. Não, tudo bem, não precisa, mas pode. Pode, é um concorrente, nada, é um aliado. Agora, veja só. Quando você chega numa situação, e aí vem isso, eu concordo com você, gênero, número e grau. Quando você chega numa situação onde num curso de homeopatia, que eu fiz o primeiro, eu fiz 3, eu comecei 2 para fazer o terceiro. Quem é o meu professor, eu tentei, não consegui. O meu professor, falei, não vou acreditar os 2 professores do curso, um é proctologista e o outro é ortopedista. Ortopedista homeopático? Ele era ortopedista e virou homeopata, e o outro era proctologista, cirurgião, proctologista e virou homeopata. O meu professor até hoje, pois é, porque continuam exercendo. Mas quando você chega numa situação onde, num curso, você chega assim e alguém fala para você, o professor que está dando aula, a partir deste momento, esqueçam tudo de medicina que vocês aprenderam, eu vou apresentar para vocês uma medicina nova, eu me levantei e fui embora. Porque eu não acredito em outra medicina. A medicina é uma só. A diferença é a abordagem. Então, deixa eu só te colocar esse dado, porque aí você vai entender muito da filosofia do homeopata. Eu e você saímos ali, você pegou sinusite, eu peguei uma bronquite, o outro não pegou nada. Maravilha. O que as pessoas imaginam? Que eu estou aqui, estou bem, estou equilibrado, não tenho nada. Alguma coisa eu adoeci e aí eu me desequilibro. Ponto. O que o homeopata acredita é diferente. Eu estou bem, alguma coisa me desequilibra e eu adoeço. Por isso, não adianta você dar remédio para dermatite atópica. Você dá um antialérgico, você tira a dermatite atópica, só que ele é atópico. O que você precisa pensar em mudar é a reação dele em relação ao estímulo que o agride. Eu fiz
bronquite. Você fez uma sinusite. Não, isso eu concordo com você, mas aí Você tá vendo? Você já está quase homeopata. Não. Isso, então até aí... Mas aí não é homeopatia ou alopatia, aí é uma visão fisiopatológica, genética. Estamos falando medicina. Isso, perfeito. As causas que levam a doença. Isso, ou seja, aquele cara que tomou chuva e não adoece, é porque ele está genética. Agora, vou te contar onde é esse eixo, que é isso que a gente trabalha na homeopatia. A gente trabalha na homeopatia num eixo psico, neuro, endócrino, imunológico. Você já ouviu falar... A alopatia também. Pois é. A diferença, e aí a gente vai conversar sobre isso já já. Você lembra daquele brinquedo que se chama torremoto? Torremoto é um que tem várias pecinhas uma em cima da outra e fazem uma torre. E o brinquedo é assim, você tem que tirar um e não deixar cair. Você tira o outro e não deixa cair. O que você faz com isso? Eu sei quando a gente faz aquelas Pega-vareta? Pega-vareta. Não. Esse é uma torre que tem vários tijolinhos, só que dispostos de forma contrária. E você tira um e não pode deixar aquilo cair. Quem tira um que fizer cair é o que perdeu o jogo. O que é isso? Eu tirei um pedaço aqui, ou seja, emocionalmente, morreu meu cachorro, que era meu companheiro, morreu. Eu adoro cachorro. Eu perdi, eu fico triste. Né? Vou te dar um exemplo melhor de todos, que apesar de eu ser pediatra, eu também trato adultos na homeopatia. O resultado, fora a pediatria, mais eficaz que eu tenho no consultório, é a tensão pré-menstrual. Olha só a tensão pré-menstrual. Vamos analisar a tensão pré-menstrual? Eu vou precisar fazer umas perguntas para você. Lógico. Senão eu não vou conseguir Vamos analisar a tensão pré-menstrual. Que alteração hormonal tem ali na tensão pré-menstrual? Nada. É uma doença? Não. Tem alteração hormonal. Claro Qual? que tem. É o ciclo da mãe. Que é normal. Progesterona, esterona. Isso. Mas muda os hormônios. Muda... Por que algumas mães têm e outras não têm? Assim, aí tem o Isso. psíquico. Então, não tem, aí você tem outras alterações. Ou seja, a gente consegue com eu faço isso às vezes com um remédio, uma dose, o marido me liga e fala assim, doutor, posso dar para ela todo mês? Tem certeza que não precisa dar de novo? Porque a mulher muda. E muda mesmo. Isso sendo 4 tipos. O quê? Não, nem todas têm. Mas estou falando, a gente trata quem tem. Mas como é que eu trato quem tem? Eu dou para ela um antitensão pré-menstrual? Não. Eu dou para ela um remédio que, se ela não tiver nada e tomar, vai ter os sintomas que ela tem na tensão pré-menstrual. Aumento de vontade de comer doce, dor de cabeça, inchaço e alteração de humor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se acabou essa coisa? Só para completar uma coisa que o professor Eduardo Marcondes me falava. Ele falava de uma coisa que se chama reação global inespecífica da criança doente. Toda criança que adoece tem alteração de humor, alteração de apetite, febre, vômito e diarreia. Pode não ter todas, mas tem sempre começando. Então, assim, é aquela hora que a mãe olha para a criança e é aí a diferença do homeopata para o alopata, hein? É assim, o que é sintoma para a alopatia e o que é sintoma para a homeopatia. Na homeopatia, sintoma é aquilo que diferencia você de você saudável. Que pode ser assim, hoje eu estou mal-humorado. Isto para a homeopatia é um sintoma. Se isso aconteceu uma vez, vai ter um peso. Se isso acontece frequentemente, tem outro peso. E só para fechar a questão dos remédios, para você ver, nós estamos falando de energia. Você está olhando ali um ímã e um preguinho. Você pega o ímã aqui e o preguinho vem para cá. O que causa isso? As ondas. Eletromagnetismo. Você olha, você enxerga, você pega, você palpa. Isso, então. Sabe quais são os estudos? E aí é porque isso é muito chato, de verdade. Gente, é chato pra caramba. O que justifica a homeopatia é a física quântica. Então, hoje em dia, tem estudos avançadíssimos de física quântica e estudos reconhecidamente mundiais de ultradiluições. Eu já entrei nesse campo aí com um pouco de cuidado. Então, se eu vou entrar e explicar isso para você aqui, de jeito nenhum. Não, mas deixa eu te falar uma coisa que eu acho que foi muito boa. E eu só quero falar depois, antes de terminar, de 2 trabalhos que eu faço no consultório. Aí a gente conversa. Você vai me transformar em corintiano, por exemplo. Vou. Não porque eu sou santista, nunca ia fazer isso. Não, mas deixa eu te falar. Não, eu acho que foi muito boa as suas colocações, mas eu queria colocar algumas coisas para vocês que pra gente pensar, com todo o respeito e tal. Tem coisas na homeopatia que me assustavam muito. A primeira delas, que eu já conversamos, mas que você precisa falar isso em público,
era a questão das vacinas. Né? Quando Tá. os homeopatas eram contra as vacinas. Então vamos falar Eles já. achavam que a vacina prejudicava a criança. Isso. E até hoje tem gente que não sabe nada de homeopatia nem alopatia e que não dá vacina. Então tem esse grupo natureba aí, desculpe a expressão, não quero humilhar ninguém, mas que tem uma visão naturalista em Que extremos, ainda é acredita que a perigosíssimo. vacina de sarampo dá autismo. Bom, isso foi uma maluca. Essa é a que principal Bom, causa eu tenho desse gente grupo não aqui, vacinar. erudita que me pergunta, mas doutor, tem que vacinar? Algumas falam assim, não, mas tal, eu só vou dar a tríplice. Por Não, causa só a da, Sabin. só Porque a Sabin é gotinha. Porque é gotinha e Isso, tal. E uma também injeção. porque é feio ficar aleijadinho, etc. Isso. E é um absurdo. A homeopatia durante muito tempo era contra a vacina. Então, de novo, a homeopatia, eu fui dar uma aula em Buenos Aires num curso de pediatria e homeopatia. E o meu tema era vacinação. Eu fui procurar, perguntei para os meus professores onde está escrito um texto do Hahnemann onde ele fala não é para dar vacina. Mas na época dele não tinha vacina. Não existe. Não. A única vacina que tinha e que ele elogiou Antivariólica. foi a antivariólica. Mas estava começando. E ele falou isso, falou, olha, a vacina antivariólica pode trazer efeitos secundários? Traz, você trata. Agora, não, mas mata a homeopatia é também. muito legal para paciente vivo. Ele precisa estar vivo. Então a vacinação, atualmente, na homepage do site da Associação Médica Homeopática Brasileira, tem uma recomendação para que se utilize todas as vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde. não, acho Então um absurdo, isto né? não tem nenhuma justificativa para não vacinar por ser homeopata. Pergunta final. Sim. Para a gente discutir um pouquinho que a gente está acabando. Quando é que você, homeopata, acha que está na hora de chamar o alopata? Eu tenho uma facilidade porque eu sou homeopata e eu sou alopata. Sim. E por conhecer Mas os que dois... momento eu que mesmo- você fala assim, não, epa, peraí, agora Então vai vamos morrer. lá. Então deixa Vou eu te- tratar. Não, muito antes disso. Oh, Martins, duas coisas. Vou te dar um exemplo de dois E tratamentos. algumas doenças tipo Isso. câncer, Então, não, septicemia, olha, meningite. Se você for né? ler no livro, está escrito aqui, homeopatia trata obesidade? Não. Trata câncer? Não. Trata AIDS? Não. Eu fiz uma vez uma entrevista, saiu no Jornal da Tarde, já não tem mais, e na mesma entrevista estava lá o presidente da Sociedade Paulista de Cancerologia. E ele dizia que mais de 50% dos pacientes em tratamento de câncer utilizavam homeopatia. Nada contra. E isto diminuía os efeitos colaterais do tratamento quimioterápico. Como as pessoas sabem que quem é religioso, quem tem uma fé, também melhora do câncer. Quem tem uma missão no mundo e acha que ele vai salvar a humanidade, também melhora do câncer. Os estudos que ele falou, O foram aspecto feitos estudos. psicoemocional é fundamental. E a homeopatia não afasta eles de forma nenhuma. Então, quando se diz que a homeopatia tem um efeito placebo, a alopatia também tem. Também. Qualquer efeito que você vai fazer um estudo para saber se esse remédio funciona, você faz com Efeito placebo é quando você dá uma medicação que não tem ação e que a pessoa melhora porque ela acredita que o remédio está fazendo efeito. Eu acho que a homeopatia é muito disso, você sabe disso. Eu acho que você tem uma parte de razão. Agora, então vamos lá, o que eu vou te falar que não é isso. Então, por exemplo, tudo bem. eu tenho pacientes que eu trato de dislipidemia, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Tenho os exames Sem dar antes... simvastatina. Sem dar simvastatina nenhuma. O que você faz com Não eles? uso homeopatia. Eu acho que eu vou te consultar. Vamos lá, depois Pra a gente se eu faz paro os de tomar exames. simvastatina. Vou te contar E de um depois quadro- você dose cai de o um- colesterol? Cai colesterol e cai triglicéridos. Essa é novidade. pra Mas, isso eu tenho pacientes com otite média secretora, mim. Isso é a também outra véspera de cirurgia de implantação de tubo, que tem audiometria e imitanciometria. Eles vêm para mim, a gente trata com homeopatia por 90 dias e eu faço uma audiometria antes e uma depois. Uma imitanciometria antes e uma imitância depois. E o quadro some. Não vou te dizer longe de ser 100%, não é, porque, lógico, você tem outros fatores individuais que me impedem isso. Deixa eu só te falar uma coisa. Infelizmente, o tema está maravilhoso, você falou muito bem, estourou nosso tempo. Tá. Eu proponho o seguinte a você. Nós vamos terminar agora aqui com essa inicial, mas eu vou te entrevistar de novo para sequência isso aí. Nós vamos falar sobre os medicamentos homeopáticos. Perfeito. Isso aí que você não teve tempo para falar. Perfeito. Tá bom? Combinado. Tá certo? Se você tiver coragem, eu tô Ótimo, aqui, tá? excelente. Eu preciso terminar. Muito obrigado. Nós vamos voltar com o Dr. Moisés falando mais dessas coisas interessantíssimas que ele falou aqui, com essa visão interessantíssima sobre a saúde e sobre os cuidados. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.